Ei, boa noite, igreja. É muito bom estar aqui mais uma noite. Agora não estou no louvor, né? O Leandro me deu uma folga. Eu vou trazer uma mensagem para vocês nessa noite. Amém? Feche os olhos comigo para a gente fazer uma oração. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Deus. Exatamente por tudo, Deus. Pela nossa vida, pelas coisas boas que acontecem conosco, pelas coisas ruins que nos ensinam quando nós temos o Senhor do nosso lado. Porque mesmo acontecendo coisas ruins, nós sabemos que o Senhor nos guarda, Deus. O Senhor nos garante a vitória, a tua maneira, a melhor de todas, Deus. É muito bom estar aqui, Senhor, nesses dias com os meus irmãos e irmãs, Pai. É muito bom estar aqui esses dias nos divertindo, mas também adorando o Senhor com louvores, falando sobre a palavra do Senhor, Deus. Eu te peço que nessa noite não seja diferente, o Senhor possa também falar conosco, inclusive comigo nessa noite, Deus. O Senhor sabe que eu não sou melhor do que ninguém, tenho tantos pecados, ou até mais do que muitos aqui, Deus. Talvez não seria o melhor para estar aqui nessa noite falando, mas a gente sabe que não é pelo instrumento, mas é por quem o toca, que o Senhor possa usar a minha vida, possa, através da minha vida, possa falar conosco nessa noite, conforme a tua vontade, Deus. Faça a tua vontade em nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Então a gente vai para a nossa 1, 2, 3, 4, 5, sexta pregação. Isso? Sexta pregação, acho, né? A 7ª é com o Gui. Valeu. E para a gente começar, então, para quem aqui está desde o início, desde a primeira pregação? Quem aqui só veio hoje? Alguém só veio hoje? Tá. Quem aqui não pegou todas as pregações? Acho que era mais fácil fazer essa pergunta só, né? Mas tá bom, vamos resumir então um pouco. Para quem não estava aqui, tá? Sábado de manhã o Gui trouxe uma palavra para a gente. Ele usou a história de Marta e Maria, né? E ele deu a ênfase na importância que Maria, enquanto a sua irmã Marta estava atarefada com as atividades de casa e braba porque Maria não ajudava ela, porque estava aos pés de Jesus, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus atentamente, e ela braba fala para Jesus, Senhor, pede que a minha irmã me ajude. Só que Maria, ela estava atenta e colocando toda a sua atenção nas palavras de Jesus. E o Gui deu essa ênfase para a gente, né? O quanto é importante a gente conhecer as palavras, a palavra de Deus, aquilo que Deus fala conosco, né? Não é uma ou duas pessoas que vão, até mesmo em outras religiões, né? E se tu pergunta alguma coisa sobre a religião da pessoa, a pessoa não sabe explicar, né? O cristão deveria saber explicar a sua fé, né? Isso é importante para a gente, senão a nossa fé ela não é sólida. O Gui então trouxe essa visão da importância que nós devemos dar à palavra de Deus, né? Sábado à noite, então, o Maurício trouxe uma mensagem falando sobre como Deus nos chamou e nos escolheu, né? E a importância, Deus fez isso tendo a devoção, na verdade a importância, na verdade eu estou lendo aqui, porque eu pedi para eles resumir, era melhor de repente eu falar com as minhas palavras, né? Mas tendo a importância da gente ser devoto, e essa devoção ser a manifestação da nossa gratidão. O Leandro falou sobre a devoção, os devotos, né, de alguns santos, ou que fazem promessas e aí vão lá e sobem escadas, fazem longas caminhadas de joelho, por devoção a algum Deus, para pagar alguma promessa. E a verdade é que com o nosso Deus não funciona assim, a gente não faz trocas com Ele. A verdade é que tudo que Ele podia, Ele fez por nós e continua fazendo, né? Então é importante da nossa devoção como manifestação da nossa gratidão a Deus. Domingo, então, de manhã, a Jéssica trouxe uma palavra para a gente falando da nossa persistência, em que e por que nós persistimos. E como a persistência no mundo nos leva a alcançar, de certa forma, entrar numa competição, para ver se eu persisto mais em alguma coisa, eu sou melhor do que alguém que não persiste tanto. Como que se dá essa persistência às nossas motivações no mundo? E como a nossa dedicação a Deus, que seria como se fosse uma persistência, mas em relação a Deus, uma dedicação, como ela nos confronta e como ela nos transforma. E domingo à noite, o Maurício então falou mais uma vez a segunda pregação dele, e ele falou do risco da gente abandonar a nossa fé através da manipulação de falsos mestres, né? Hoje em dia a gente sabe que, pelas pesquisas mostram que existem muitos cristãos protestantes no nosso país, né? E a gente sabe que tem muita igreja por aí. Na verdade,
às vezes a gente sai para viajar, vai em alguns lugares que a gente nunca imaginaria encontrar nada. Nem um comércio, a gente vê pão, uma igreja, Assembleia de Deus. Ou pão, outra igreja, sei lá. Assembleia de Deus geralmente é que aparece, né? Só que na verdade, esse tanto de cristãos que a gente vê no nosso país, muitas vezes alguns são manipulados e chegam até Deus por promessas ou por desejos que na verdade não tem muito a ver com o Evangelho. E dessa forma, as pessoas dentro da igreja acabam largando a Deus, acabam abandonando a Deus dentro da igreja, porque o nosso Deus não é o Deus do dinheiro ou o Deus que resolve o nosso problema aqui apenas, né? E segunda, hoje, então, pela manhã, o Leandro falou sobre disciplina e compromisso, né? E ele falou o perigo que é a disciplina gerada no nosso coração, né? Quem aqui se considera uma pessoa disciplinada? Quem se considera uma pessoa? Pode ir, não. Alguém? Ninguém se considera? Aí a Amanda se considera, ela mesma, eu conheço ela disciplinada. E isso não é ruim, na verdade, o Leandro falou que não é uma coisa ruim, mas às vezes, claro, para a Amanda não, porque ela já é cristã e ela conhece toda a verdade, mas no mundo, às vezes isso é perigoso, porque a gente acha que tudo está no nosso controle, porque a gente é disciplinado, mas a verdade é que não é assim. Por mais que a gente tente conseguir colocar as coisas no nosso controle, isso aqui está dando certo e tal, a verdade é que Deus, Ele está no controle de tudo, Ele é soberano sobre todas as coisas, né? E depois ele falou um pouco sobre a profundidade do nosso compromisso com Deus e deu um exemplo da aliança, né? Da aliança que nós temos, até a aliança mesmo do casamento, eu acho que ele deu esse exemplo, né, se não me engano. E hoje, então, a gente vai conversar também sobre devoção, né? Mas antes da gente começar essa pregação, essa palavra, eu gostaria que vocês entendessem devoção como dedicação. A verdade é que se você pesquisar no Google mesmo, vocês vão ver ali, colocar devoção, vai aparecer vários significados. E um deles é dedicação, né? O Maurício até trouxe alguns significados, e na verdade esse é um significado meio lógico, né? Quem é devoto é dedicado a alguma coisa, mas que você possa entender esse significado, porque a gente vai ler bastante algumas coisas, e sempre vai aparecer ali ou aqui dedicação, dedicado, alguma coisa assim. E isso remete diretamente à devoção. Amém? Para a gente começar, então, abre comigo em 1 Pedro 2. Quem trouxe aí a Bíblia? Primeira Pedro 2, do 1 ao 10. Se eu ir para frente, melhor. 1 Pedro 2, do 1 ao 10. 1 Pedro é lá no final da Bíblia praticamente, tá, gente? Acharam aí? Vamos ler juntos, então? Lembrando que a gente vai ler na versão NTLH. De repente, se a tua Bíblia é um pouco diferente, no celular até dá para trocar. Na Bíblia mesmo, se tiver a Bíblia física, aí, de repente, só presta atenção, se estiver muito diferente. 1 Pedro 2, do 1 ao 10, diz assim, então, gente. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele.
vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Para a gente começar conversando sobre... Só largar aqui, gente. Isso aqui. Para a gente começar conversando, então, é importante sempre a gente entender, às vezes as pessoas, né, falam que, comecei a ler a Bíblia, mas não entendo nada, é tudo muito complicado, as histórias, não sei lá, não, é muito antigo, a linguagem é muito diferente, é difícil de entender a linguagem. A verdade é que existem várias linguagens, pessoal. Essa que a gente usa em NTLH é muito bom de ler, muito gostoso de ler, porque a gente lê e entende rapidão. Agora tem umas, tipo, revista corrigida, revista e atualizada, Almeida, que é bem difícil. E outra também que depende de onde tu começa a ler, né? Às vezes tu começa lá no Antigo Testamento, coisas de, sei lá, de 6, 3, 4 mil anos atrás, né? É isso aí mais ou menos, né? E até mesmo o Novo Testamento, que é o mais recente, 2 mil anos atrás, né? E além da gente pegar, ao chegar, começar em algum lugar que dê para entender melhor, a gente tem que entender o contexto da coisa. Às vezes a gente vê em algumas igrejas pastores falando sobre algumas passagens e usam e manipulam, e a gente ouve e pensa assim, mas isso aí está na Bíblia mesmo. Ele lê ali, mas está na Bíblia. E às vezes a gente é manipulado, como o Maurício falou na pregação dele, porque alguém pega um versículo descontextualizado, né? Mas para a gente começar entendendo como a coisa como ela é importante que a gente entenda primeiro quem escreveu, né? A gente leu primeiro o quê? Pedro. Então quem escreveu? Pedro, é uma carta de Pedro. E ele escreve algumas províncias romanas daquela época. São as 5 províncias e alguns nomes meio diferentes ali que não vem ao caso agora. De repente, se você quiser ler, depois em casa, lá a carta de Pedro é bem pequena, tanto a primeira que a gente está lendo agora, quanto a segunda que o Maurício usou para a pregação, né? E essas províncias, elas já estavam num tempo que a igreja já estava sendo perseguida. Para quem não sabe, hoje em dia, os cristãos são perseguidos e mortos. Tem pessoas que acreditam na mesma coisa que nós acreditamos em outros países, e eles são perseguidos e mortos, são presos, enfim, são torturados, e o Gui até trouxe isso na pregação dele, trouxe essa realidade, trouxe alguns vídeos também para a gente sobre pessoas que traficavam Bíblias, porque tem países que não podem entrar. É isso, né, Gui? Não pode entrar a Bíblia justamente porque não é permitido de ser cristão, né? E naquela época já tinha começado, até hoje existe isso, mas naquela época aquelas províncias eles estavam sofrendo uma ferrenha perseguição pelo Império Romano. E naquela época era o seguinte, tu está contra o Império quer acabar com a tua raça, vai lá e mata e ponto. Ele que mandava. E acontecia muito isso. E quando a gente vê, né, quando a gente ouve sobre perseguição de cristãos, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existe até hoje em dia, né? Mas quando a gente ouve isso, parece que é uma coisa distante da gente. A gente vive num país livre, né? Que a gente tem liberdade de crença, a gente pode professar a fé que a gente quiser, e é como se isso fosse algo longe, distante da nossa realidade. Mas a verdade é que essas províncias a quem Pedro escrevia essa carta, elas têm muito em comum com a gente. Por mais que o nosso país hoje em dia nos permita professar a nossa fé, a verdade é que os cristãos são perseguidos, independentemente se existe liberdade no mundo físico. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. A verdade é, meu irmão, que quando você vem para a igreja, alguns já viveram isso na sua pele, quando você vem para a igreja, muitas vezes as coisas pioram. E quando você sai da igreja, muitas vezes as coisas melhoram. A pessoa vai lá, consegue um trabalho, tô legal, vou sair da igreja, o que eu queria mesmo era um trabalho, o que eu queria mesmo era um namorado, uma namorada, consegui, vou sair da igreja. E sai da igreja e começa a dar tudo certo, beleza, cara. Olha, eu fui lá, consegui o que eu queria, sair, minha vida está tudo ok. Só que a verdade é que muitas vezes, para os principados e potestades, é melhor que você, longe de Deus, prospere. Porque vai chegar um dia, né, que a gente vai estar de frente com Deus. Isso é inevitável para todo mundo. Existem muitas coisas, às vezes a gente está esperando um dia, para, sei lá, por exemplo, o retiro, né? Eu me lembro que faltava alguns meses, a gente, o retiro e tal, mas falta muito, não sei o que, falta um mês só, falta uma semana, a gente está no retiro, está acabando o retiro já. E, sabe, parece que é lá na frente, mas chega muito rápido.
As coisas que estão no nosso futuro parece que só lá, mas chega muito rápido. E o dia que a gente vai estar de frente com o nosso Deus, ele vai chegar. De todo mundo vai chegar. E então, às vezes, para as potestades, principados, para o nosso próprio inimigo é importante, é melhor que a gente dê certo longe de Deus. E essa perseguição, ela segue até hoje. Às vezes para fazer a gente sofrer, né? Nossa família, enfim, a gente mesmo como pessoa, ficar deprimido, achar que a gente não vale nada, achar que Deus não está do nosso lado. Às vezes para fazer a gente achar que a gente é bom, porque eu ganhei a minha promoção, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho dinheiro. Sabe, existe uma perseguição na nossa vida. Quando a gente crê em Deus, é como se fizessem no inferno, digamos assim, um cartaz, colocasse a tua foto e colocasse ali, procurado, recompensa tantos mil. Sabe, é como se fosse isso. A gente ainda é perseguido. Às vezes no mundo, aqui no mundo real, no mundo físico, em alguns países, e às vezes no nosso dia a dia. Às vezes pela nossa própria cobiça às coisas. Sabe, a nossa carne está grudada com a gente, por mais que a gente tente nos dissociar dela muitas vezes, ela nos persegue, ela está na gente, na verdade. Né? Então a verdade é que, para quem Pedro fala, esses povos têm muito a ver com a gente. Né? Nós somos perseguidos ainda. E para a gente começar falando já sobre o texto, agora eu vou ler alguns versículos, tá? Só os versículos você não precisa ler comigo. Eu vou ler aí sozinho, tá? Aí você só presta atenção. Deixa eu tentar me ajeitar aqui certinho. Vai mudar. O primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo 3. Para a gente começar a falar, é importante que a gente deixe uma coisa clara. De repente você não entende assim. Acredito que a maior parte, mas para a gente deixar isso já conceituado entre nós nessa noite, pelo menos. Versículo 3 diz assim: pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Certo? Para quem já leu a Bíblia e de repente está lendo nesse momento a Bíblia, no Velho Testamento, para quem já leu, né, e para quem ainda não leu, eu vou dizer para você. No Velho Testamento a gente encontra um Deus, tá, que é o mesmo Deus, mas muitas vezes ele parece, digamos que um pouco brabo. Ou, para dizer o mínimo, na verdade, né, porque a gente vê que, amando de Deus, o povo de Israel, ele acaba com outras populações, outros povos, matam, dominam reinos, e parece, de certa forma, que Deus, naquela época, não era bom. Né? Quem aqui já leu alguma coisa no Velho Testamento e achou que Deus não era tão bom por aquilo que leu? Quem aqui já leu? Tem muita gente que nem é cristão e começa a ler a Bíblia, porque é interessante, a Bíblia é interessante, na verdade. Né? E lê lá no Velho Testamento e já, não, porque não sei o que, esse Deus e tal... Mas a verdade é que Deus sempre foi bom. E a verdade é que a história, Deus está a parte além da história e além do tempo. Então ele vê, a gente já usou esse exemplo, ele vê como se fosse tudo que já aconteceu, que vai acontecer, como se fosse uma página inteira, como se fosse um desenho. Então existe um propósito para tudo. Mas aqui Pedro está falando porque essas províncias romanas eram, na verdade, províncias de povos pagãos. E eles tinham se convertido ao cristianismo. E no caso, para quem não era israelita, o Deus de Israel era um Deus ruim. Não era um Deus bom. Ele mandava matar, né, enfim. E ele fala que vocês mesmos já provaram, já viram por vocês mesmos que Deus é bom. E isso, na verdade, ali eles já conseguiram entender por quê? Porque ele já tinha mandado o filho dele, já existia essa realidade que Deus ele amava a todos, na verdade, inclusive a eles que eram gentios. Né? E eu não sei se você enxerga Deus, eu não conheço a tua história, cada um aqui tem uma história. Alguns têm algumas histórias mais difíceis, né? E algumas histórias não tão difíceis. Às vezes a gente acha que o nosso problema é grande, mas sempre tem alguém que tem uma história bem mais complicada que a gente. E eu não sei se para você, de repente, em algum momento da tua vida, você acreditou que Deus não era bom. Não sei se alguém morreu, se alguma desgraça aconteceu na tua vida. Não sei se você perdeu alguma coisa, se você só deu tudo errado até agora na tua vida, ou muita coisa deu errada. E de repente para você Deus não é bom. Mas eu quero dizer nessa noite, baseado na palavra dele, ele é bom. Se você acha que ele não é, de repente você ainda não conhece bem esse Deus que nós falamos. Eu posso ser com a minha vida e posso ver na vida de muitos irmãos nossos
que Deus, às vezes ele, na verdade até a gente falou hoje de manhã sobre Deus castigar os filhos. Foi tu que falou, né? Se ele castiga alguém é porque ele... Oi? Se ele disciplina, né? Mas fala de castigo também. Se ele estava falando de disciplina. Se Deus castiga, é porque ele te tem como filho, né? A verdade é que Deus, ele é bom. Todo mundo concorda que Deus é bom. Todo mundo entendeu isso? Se você não entendeu, eu peço que o Espírito Santo te convença e com certeza vai convencer. Partindo disso, de que Deus é bom, tá? No versículo 5 diz o seguinte: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados, lembra que eu falei da devoção, dedicação, dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Vocês viram o início desse versículo? Vocês também como pedras vivas. Vocês como pedras vivas. Eu confesso para vocês que quando eu li esse versículo, essa passagem, a primeira coisa que foi na minha cabeça é essa maneira como a Bíblia, como Pedro chama as pessoas ali, né, os cristãos, de pedras vivas, né? E aí quando a gente entende, eu comecei a pensar, pedra viva, eu sou muito literal, tá, gente? Às vezes a gente lê a Bíblia e, obviamente, tem algumas histórias que o próprio Jesus conta, parábolas, né? Mas eu sempre vou para a parte literal. Ele falou pedras vivas, eu já fiquei imaginando algumas pedras vivas assim, sabe? Tipo assim, falando e tal. Até tem um versículo, eu já ia viajar, um episódio do Chaves que tem o mestre dos disfarces. Vocês se lembram desse episódio? Que ele se disfarça de pedra, não lá, né? E eu fiquei imaginando isso. Só que eu comecei a entender um pouco mais além. Pedra, tá? Pedras vivas. Eu comecei a pensar numa pedra sozinha. E comecei a pensar, uma pedra, quando ela está sobre outras pedras, é alguma coisa. Ela sozinha não é nada. Eu comecei até a me lembrar daqueles... Sabe quando a gente constrói alguma coisa, e aí compra, sei lá, quantos milheiros de tijolo, e sobra alguns e a gente deixa no fundo do pátio, achando que vai usar em algum momento. Quem já fez isso aí? Quem já fez isso aí? Tá até hoje lá ou não? Tá até hoje, né? Sempre fica, cara. E aí depois, quando vai usar, ainda o negócio tá meio molhado e tal, né? Já quebra uma barbada, assim. A verdade é que uma pedra sozinha, ela não representa nada. Mas uma pedra em uma construção, olha que interessante, ela não só representa alguma coisa, como ela satisfaz o propósito dela. Você já pensou nisso? Ela foi feita para fazer parte de uma construção, não é só como se eu dei um bom uso para a pedra. A verdade é que eu dei o uso que ela deveria, foi para o que ela foi feita. E isso satisfez, né, o propósito pelo que ela foi feita, para que ela foi feita. E quando eu pensei nisso, obviamente está falando de pedras, a gente como pedras, né? Eu comecei a pensar no propósito, no nosso propósito. Você já pensou assim, qual é o teu propósito? Para que tu veio esse mundo? Tá bom, para que tu veio esse mundo é uma pergunta muito de um chavão, assim, né? É meio chavão, é um chavão perguntar isso. Mas para que você se preparou até hoje? Por que você se preparou até hoje? Você se preparou para ser um bom profissional? Para ser uma pessoa bonita? Eu fiz vários... procedimentos estéticos e tal. Para ser uma pessoa que tem dinheiro? Não, porque eu fiz vários investimentos, tenho vários terrenos. Para que você se preparou? Sabe, às vezes eu sou uma pessoa que pensa, aí vão começar a falar, de novo, mas sou uma pessoa que pensa muito na morte, cara. Eu sou, se eu fosse um profeta, de repente eu falo, profeta da morte, só fala na morte. Eu sempre penso muito na morte, e porque eu penso assim, cara, é uma coisa que não dá para escapar, sabe? É uma coisa que vai chegar, algum dia vai chegar o meu dia. E para mim não é um problema, porque eu já pensei muito na morte, porque eu sou cristão, não tenho medo de morrer. Claro que também não é assim, eu vou morrer tranquilo. Não, o cara tem um pouco de receio, né? Mas a verdade é que eu fico pensando assim, cara, e se eu morrer hoje? Como é que vai ficar a minha vida? O que eu fiz? Será que eu fiz tudo que eu deveria, que eu gostaria? Aí eu acordo com a ideia, tipo assim, hoje eu vou fazer tudo melhor, porque eu posso morrer a qualquer momento, fazer tudo melhor. E só que é só na hora de acordar mesmo, depois faz igualzinho. E aí no outro dia eu vou dormir, eu penso, cara, se eu morrer, e assim eu fico num looping. Às vezes eu faço algumas coisas, às vezes não, né? Mas a verdade é que, e se a gente partisse hoje? Será que a gente ia concluir algum propósito?
Será que a gente pensou nisso para a nossa vida? Que eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu vou deixar? O que as pessoas vão, qual é que é a imagem que as pessoas vão pensar? O que eu vou deixar para esse mundo, para as pessoas? Já pensou nisso? Será que será que eu fiz o que eu deveria para os meus filhos, para as pessoas que eu amo? Eu acho que é uma coisa a se pensar, porque nós passamos. E com certeza existem algumas coisas que nós devemos fazer. E nós, como pedras vivas, para Deus a gente tem um propósito. Mas sabe uma coisa interessante? Eu estava falando outro dia acho que com o Maurício, né, que a gente viu o Mateuzinho, cadê o Mateuzinho está lá, né? O Mateus do Rafa e da Patrícia, que ele estava com um pedaço de pau lá no meio do campo e estava fazendo assim, tipo tentando cavar, tá ligado? E a gente, o que ele está tentando fazer lá, cara? Aí eu falei, Maurício, eu acho que ele está fazendo igual aqueles caras dos vídeos que constroem umas coisas do nada. Vocês já viram isso aí? Tem os caras no meio do mato, começa a construir um esquema do nada, né? E aí eu falei, aí o Maurício, mas por que os caras fazem isso? Eu falei, cara, dinheiro? Olha quantos views tem aquilo ali, né? E a verdade é que, se vocês já viram, acho que provavelmente boa parte que já viu, quando eles vão fazer, tem coisas que eles fazem com tijolinho. Vocês já viram que tem tijolinho? E eles pegam lá o negócio, esmagam, aí faz o tijolinho, aí bota lá no forno, não sei o que e tal, e aí coloca o tijolinho ali. Aí depois tem toda uma balaca assim, porque a verdade é que tem que ter uma preparação, né? Só fizer o tijolo, às vezes eles colocam meio que uns matos, assim junto, para ficar mais forte, né? A verdade é que eles preparam aquilo ali, né? O tijolo, na verdade, o tijolo que a gente usa, ele é feito assim, eu não sei como que é feito exatamente, mas é feito de barro, e ele é amassado, enfim, provavelmente tem algumas coisas que eles misturam, vai ao forno e eles têm que preparar aquele tijolo para que ele possa ser uma pedra, digamos assim, e que ele possa satisfazer o propósito dele, digamos assim. E a verdade é que, quando a gente lê no versículo 5, Pedro fala que é pedras vivas para que possa ser construído um templo, né? Ele está fazendo, obviamente, referência ao templo daquela época que tinha. E eu fui dar uma lida sobre o templo, que eu me lembrava que tinha algumas coisas bem exóticas assim sobre o templo. Tinha coisa, tinha que ser com pedra de não sei o que, tinha que ser ouro ali, tinha que ser... E eu fui dar uma olhada sobre as pedras do templo daquela época. E em 1 Reis 5,15, não precisa abrir aí, é só um detalhe. Fala que Salomão, quando ele foi mandar construir, ele pediu para que as pedras do templo fossem entalhadas como se fosse um quebra-cabeça. Sabia disso? Então a verdade é que as pedras do templo, na verdade até diz uma coisa interessante na Bíblia, que não se ouviam barulhos de ferramentas quando eles foram montar o templo. Erguer, né? Para quem sabe, para quem já teve obra em casa, sabe que é um barulhão, né? O pedreiro vai lá, bate, quebra, não sei o que, faz um monte de coisa, carrega e arrasta e tal. E diz na Bíblia que não se ouvia barulho de ferramentas. Por quê? Porque Salomão, que era o rei naquela época, ele mandou fazer pedras que se encaixavam. Então as pedras, elas já eram preparadas para aquilo. Sabe? Elas passavam, não era só uma pedra, claro que além de ser preparada para o encaixe, ela tinha que ser tirada da pedreira, aí cortavam tudo direitinho, preparavam, e além disso ainda tinha encaixe. Isso aí a gente pode até fazer uma relação se nós somos pedras vivas do templo, quer dizer que a gente como igreja também se encaixa. E a verdade é que né? Pelo menos na nossa igreja não existe um super membro que cura, que derruba as pessoas, que toca, que prega, que faz um monte de coisa, né? Não, na verdade a gente aqui é bem, quem quiser fazer faz, obviamente quem estiver apto, né? Mas a verdade é que aquelas pedras, elas passavam por uma preparação. E nós, como pedras vivas, quem aqui na verdade já alcançou alguma coisa na vida sabe que tem coisas que a gente ainda não está preparado para ter, né? Eu me lembro que logo que eu tirei a carteira, eu comprei uma moto e, na verdade, já dava para ver que não estava preparado para ter uma moto, como eu comprei ela. Porque eu passei no concurso e aí podia esperar alguns meses juntando dinheiro para comprar a moto. E aí o que eu fiz? Fui lá e tirei empréstimo, comprei a moto na hora, que eu queria na hora. E já dava para ver que eu não estava preparado ali. E aí eu saía correndo, fuzel, que nem um louco, na reta, e quando tinha uma curva eu freava e dobrava e corria de novo, e aí freava e dobrava, sabe? Aí teve um dia que eu fui a fuzel, estava indo muito rápido, e eu vi o sinal, estava aberto, eu queria passar o sinal lá do Solar Shopping, né? Que é aquela rua do Detran, como é que é? A retona lá, do Solar. Eu não sei o nome de nenhuma rua,
Deu para ver, né? José Atanásio. Estava indo reto, e aí eu vi que fechou o sinal, e eu freiei com tudo e dobrei no Detran. E para quem é motoqueiro... Alguém é motoqueiro e já caiu na frente do Detran? Só para mim saber. O quê? Já caiu? Não. Não, depois que tirou a carteira, obviamente. É que lá tem uma areiazinha. E já me falaram que muitos motoqueiros caíram lá. E eu caí lá, na frente do Detran. E aí eu me liguei, cara, não é certo vir correndo e querer frear. E eu comecei a andar mais devagar. Eu não estava preparado para ter uma moto. E às vezes a gente, na nossa vida, filho, por exemplo. Quem aí não tem filho? Quem aí que enfim, que tem alguém que possa ter junto, uma esposa? Quem aí é casado e só não tem, que não tem. Quem é casado e não tem? Tá. E quem não se sente preparado para ter filho? Cara, acho que ninguém nunca se sente, velho. Sabe? Então, para nossa vida, a nossa vida é uma eterna preparação. E obviamente para a gente ser o que eu vi? Oi? Eu acho. Não, a gente não se prepara nem para ter cachorro direito, a gente acha, né, amor? Às vezes dá uma dor de cabeça. E a gente tem cachorro, né? Então, viu? A gente talvez não estava preparado, mas a gente quis ter. Talvez filho seja assim, não sei. Enfim, a gente passa por preparações na nossa vida. E para a gente ser pedras vivas, a gente tem que passar por uma preparação também. Para a gente tem que... Como é que eu vou dizer? A gente tem que se dedicar, digamos assim. Né? O versículo 1 diz assim, já começa a preparação aí. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Deixa eu tomar uma água aqui. Parece muito fácil, né? Começa por abandonar o que é mal. Todo mundo abandona o que é mal. A gente não quer o que é mal porque é mal. Só que o problema disso é o seguinte: será que a gente sabe o que é mal? Será que o nosso conceito de bom, ou mal, ou ruim, ele está correto? Quer ver uma coisa? É que às vezes a gente acha, por a gente ter outras respostas além de bom ou ruim, a gente acha que uma coisa que é ruim não é ruim. Né? Quer ver uma coisa? Deixar de passar um tempo com a tua família para fazer alguma coisa do trabalho, é uma coisa boa ou ruim? Depende, né? Depende da intenção. O que eu estou fazendo para minha família, né? Eu estou gastando esse tempo longe deles para poder dar o melhor para ele. Mas será que isso de fato é bom? Eu já vi histórias de pessoas que dedicavam muito tempo da sua vida ao trabalho com essa intenção, mas o resultado não foi tão bom. Será que isso é bom? Quer ver uma coisa? Fazer de tudo para ser melhor que alguém no serviço, inclusive coisas que não são tão morais. Parece uma coisa boa, mas a gente faz muitas vezes. Se a promoção está logo ali, sabe? E eu só tenho que fazer alguma coisinha assim que tire alguém da jogada. Uma coisa que nem é tão errado. A gente faz ou não faz? Isso é bom? A gente fez porque a gente achou bom, vou ganhar uma promoção, né? Será que discutir com quem a gente... Isso aí pega todo mundo. Discutir com quem a gente ama. Isso é bom ou é ruim? Discutir por bobagem. Quem aqui... Todo mundo acha que aqui já discutiu por bobagem. Isso é bom ou é ruim? Isso é uma atitude de alguém, de uma pessoa boa ou de uma pessoa má? Discutir por nada. E falar, às vezes, no meio da discussão, coisas que vão além do que você depois... do que você acha que deveria. Uma coisa para magoar, sabe? Mas a gente faz isso. O problema é que o nosso conceito de bom e mal, quando a gente não se dedica a Deus, ele se embaralha. Porque esse mundo, ele tem uma outra maneira de enxergar as coisas. Quer ver uma coisa? Sei lá, vamos pegar uma droga aí, cocaína. É uma coisa boa ou ruim? Ruim, né? É proibido, é ruim. Tá. E cerveja. É uma coisa boa ou ruim? Não vai se entregar aí, meu irmão, né? Boa! Mas é bom ou é ruim? É uma droga também, sabia? Mata também.
Mas tem gente que acha que é bom. Só que no fundo a gente sabe que é ruim. Mas o mundo, ele nos faz acreditar que é bom. Imagina só, cara. A troco de que eu vou beber e encher a cara? Posso morrer, posso deixar os meus familiares antes, eu posso fazer besteira quando eu estou bêbado, sabe? Estou falando que, você não pode beber, mas no fundo as pessoas fazem as coisas sabendo que são erradas, sabe? Então, parece fácil isso, abandonem o que é mal, barbadinha, passa para a próxima aí. Mas às vezes a gente acha que as coisas ruins são boas. E de que maneira a gente vai entender e saber o que é bom de verdade se a gente não ser devoto a Deus, ter devoção a Deus, sabe quando a pessoa tem uma devoção, até eu vi um significado que é alguma coisa em relação a tu ser fervorosamente atraído ou agarrado, uma coisa que sabe que é muito forte, ou seja, a quem você é devoto, você escuta. Esse deveria ser o significado. Então, se nós somos agarrados, devotos a outras coisas que não Deus, essas coisas vão dizer para a gente o que é bom e o que é ruim. Próximo, para a gente não demorar muito. Deixa eu ver que hora. Aqui tem horas na mão. Vamos rápido então. Deixa eu ver. Onde é que a gente parou? Toda mentira. Abandonem o que é mal. Toda a mentira. Tá? Eu acho que todo mundo aqui já contou. Nessa semana contou uma mentira. Eu acho que a maioria aqui na semana falou uma coisinha. Sabe por quê? Porque às vezes a gente só fala uma coisinha assim que não vai fazer mal para ninguém. Não faz mal. Tem coisa que não faz mal mesmo. Tu lavou a louça, né, ali pelo WhatsApp, antes da esposa chegar? Lavei já. Aí vai correndo lá antes que ela chegue. Eu me identifico. Fala. Sei lá, qualquer coisa. Enfim, muitas coisas que a gente sabe, não vai fazer mal, é só uma coisinha, eu vou resolver depois e tal. Só que a verdade é que a Bíblia fala aqui, olha, é o seguinte, abandonem toda a mentira. Não é tipo assim, abandonem a mentira que faz mal, ou a mentira que vai, sei lá, que vai dar muitos problemas, ou enfim, sei lá, não sei. Não é qualquer mentira, é toda ela. Deus, ele tem um problema grande com a mentira. Sabe qual é que é? É que ele é o caminho à verdade. A mentira é exatamente o oposto do que Deus é. Abandonem toda a mentira. Passando para o próximo, fingimento. Abandonem o fingimento. Em outras versões, hipocrisia. Em grego, upocrisis. Eu estou que nem o Capitão Nascimento falando, né? Em grego, não sei o que. Em francês, estratégia. Em grego, upocrisis. Sabe o que isso quer dizer? Fingimento, hipocrisia? Exatamente a atuação de um artista de teatro. Sabe o que um artista de teatro faz bem? Oi? Ele atua. Não é um fingimento, tipo assim, aquele cara é fingido, todo mundo viu que ele é fingido. Porque tem gente assim, né? Quase que eu tomei o microfone. Tem gente que acha que engana. E todo mundo sabe que não engana, né? Só ele acha que engana. Mas tem gente que engana de verdade, sabe? Aí depois, quando vai conhecer a pessoa, nossa, mas eu não imaginei que ela fazia isso. Não imaginei que ele pensava assim. Só que o problema de tu enganar todo mundo é que existe uma pessoa que a gente não engana, que é Deus. E o fingimento também é como se fosse um primo da mentira. E qual é que é o problema de Deus com a mentira? É que ele é o caminho, a verdade, é o oposto. Depois fala também para a gente abandonar a inveja, né? A verdade é que nós, como igreja, acredito que, pelo menos aqui na Igreja Despertar, a gente pode dizer que eu pelo menos, não vejo muita concorrência. E a pessoa falando, eu queria ter isso aí, e um irmão conseguindo alguma coisa, e outros parece que com inveja, a gente não vê muito. Só que o que acontece? Existem igrejas, tá, que, de certa forma, estimulam isso. Vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai agora distribuir um envelope dos dizimistas, tá? E aí pega lá aí tem que colocar o valor. Imagina só que viagem que tem que colocar o valor e o nome. Na minha época, de uma igreja que eu frequentava, era o valor e o nome. Você pode estar errado, mas acho que é esse valor e o nome, entendeu? Ou a hora da oferta. A hora da oferta, vamos lá. Quando que é? No meio do culto, né? Aí todo mundo vai olhar, quem levanta, né? Vai lá e pega e deu barulhinho, é moeda. Só moeda, então, né?
Aí foi lá, não deu barulho, a nota, então deu um pouco mais. E assim começa, muitas vezes, uma concorrência, que às vezes nem é, tipo assim, não, estão se matando, mas é uma concorrência. E dentro de uma concorrência é barbado existir uma inveja, porque ele conseguiu, eu não consigo, porque ele deu mais, eu dei menos, porque ele é mais amigo do pastor, porque o pastor foi jantar na casa dele, sempre janta na casa dele. Eu já vi isso muito, né? E às vezes o pastor faz questão de jantar no cara que dá mais dinheiro, não sei porquê, mas ele faz questão às vezes, né? E é onde ele mais janta. Mas enfim, começa uma competição, mas tudo bem, competição normal, mas dentro da igreja, sabe? Próxima coisa, críticas injustas. Às vezes a gente fala, como eu falei agora dessas situações, às vezes a gente fala de algumas situações em outras igrejas, criticando, de fato, né? Porque a gente é um ser que critica as coisas. Nós somos críticos. Quem toma decisões tem que ser crítico para poder tomar uma decisão, escolher um ou outro. Só que aqui tem um detalhe, fala, abandonem críticas injustas. Críticas injustas. Críticas injustas. Quer dizer que existem críticas justas. Então quer dizer, se a minha crítica é justa, eu posso criticar. Via de regra, sim. Só que esse é o mesmo problema de abandonar tudo que é mal. Será que a gente, pela nossa essência, nós somos justos? Como o Maurício falou na primeira pregação, acredito dele, Deus não destruiu toda a raça humana e deixou só Noé, porque ele era justo. Beleza, não era justo, então o ser humano é justo. Em sei lá quantos milhões que tinham na época. O problema é que nós não somos justos. Nós por nós, muitas vezes não somos justos. Quer ver uma coisa? Pega o teu filho e outra criança brigando, tá? Às vezes, quando a briga é muito pegada, não dá uma raivinha, vai dar raiva de quem? Do teu filho ou do filho do outro? Aí vai lá e chama a atenção de quem? Mas os dois, quando vê, até o teu filho começou. Só que a gente não é justo. Não estou falando que também, né, enfim, é o instinto, na real. A gente até falou sobre isso, nosso instinto. Mas a gente não é justo por instinto. A gente puxa para o nosso lado. No versículo, e obviamente, como que a gente vai, da mesma maneira do que o que é mal, como que a gente vai saber o que é justo? Deus. Depende para quem nós dirigimos a nossa dedicação de vida. Depende para quem é o alvo da nossa devoção. Essa canção fala sobre o alvo da devoção. Né? Versículo 2 diz o seguinte: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Aqui ele fala para que a gente seja como criancinhas recém-nascidas. Né? A verdade é que a palavra grega que se usa ali, que Pedro usa ali, na verdade nem quer dizer recém-nascido. Se você procurar no grego lá, você vai ver, quer dizer criança que ainda nem nasceu. Sabe o que isso quer dizer? Quer ver? Pega um exemplo. Vamos pegar uma criança, sei lá, o Lucas Daniele, tá? Tenta dar uma salada sem sal para ele. Não sei se ele come coisa assim, ou ele já está negando, ele quer saber só mais de doce, assim. Ele come bem comida assim? Tá. Mas uma criança um pouco mais velha, digamos assim, né? Entre uma salada, uma comida saudável e um doce, né? Até a gente, na verdade, prefere doce muitas vezes, né? Agora pega, tipo, a Olivia, que é minha sobrinha, a Valen, que eu sei que são crianças que as mães se preocupam com a alimentação, né? Elas dão ali umas comidinhas que são saudáveis, só que para o nosso paladar, que já está viciado, é ruim, né? E talvez se elas pudessem escolher, se elas pudessem falar, elas iam olhar para o doce, não, eu quero doce, né? Só que, obviamente, né, se a gente pode dar o melhor para o nosso filho, a gente faz isso. E o melhor é comer aquilo que é saudável. Só que a criança, quando ela é pequenininha, ela não pode falar, né? Ainda bem que tem pais que se preocupam em dar o que é saudável. Tem pai que a criança não pode falar e vai lá, taca refrigerante, taca sorvete, quando vê a criança passa mal, né? Mas a verdade é que, quando a Bíblia fala crianças recém-nascidas, que nem nasceram, na verdade, no grego, ela quer dizer pessoas desarmadas. Uma criança, de certa forma, ela é indefesa. Ela não te dá argumento para as coisas. Pelo menos, antes de falar, não, né? Depois que fala, começa a dar um monte de argumento. Mas antes de falar, não te dá argumento, ela está desarmada, sabe? E quantas vezes nós chegamos, sabe, a gente, por mais que a gente não esteja numa guerra,
todo mundo está sempre armado. Não digo, obviamente, no sentido real da coisa, físico, mas sabe, quando muitas vezes a gente vai começar um relacionamento, uma conversa com alguém, muitas vezes a gente está armado. E quando a gente chega para Deus, a gente está armado. Muitas vezes não é odiando Deus, mas sabe, armado das coisas que nós precisamos e exigindo de Deus o que a gente precisa. E quando ele fala crianças recém-nascidas, é a gente se achegar a Deus desarmado das nossas ideias, dos nossos argumentos. Sabe, isso às vezes é difícil. Quem que dobra o seu joelho e consegue orar, falar para Deus, fala comigo, Deus. A nossa oração, poucas vezes é para Deus falar com a gente. A gente quer falar, só que Deus fala também. Às vezes um pouco de silêncio é bom para que Ele fale conosco. Então, quando a Bíblia fala crianças recém-nascidas, dando essa conotação para que nós possamos chegar a Deus desarmados. Quando Ele fala, como é que é aqui? O puro leite espiritual, quando ele usa a palavra leite, a palavra em grego é gala, que quer dizer as verdades cristãs mais simples. E depois ele fala, no versículo, não em grego, para crescer e serem salvos. Sabe? O mais puro leite espiritual, verdades cristãs mais simples. Tem igreja que a gente vai e tem tudo que é tipo de campanha, para tudo que é tipo de coisa. E tem uma roupa que tem que usar em tal dia, e tal dia o culto é para libertação, aí tal dia é para oração e tal. Sabe? Às vezes complica as coisas. E aqui fala que o que faz a gente crescer de fato e ser salvo são as verdades mais simples, cristãs. Como eu já disse, como a gente fala geralmente, o evangelho ele não é complexo, ele é simples. Ele é simples, mas ele é difícil, não é fácil. No versículo 4, para a gente correr, rapidão, não demorar muito, diz o seguinte: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. A gente falou até agora sobre abandonar algumas coisas, sobre ser como crianças, para que a gente possa, enfim, chegar desarmado, como se fosse nós como pedras sendo lapidadas. Mas olha agora o exemplo que Deus nos dá, que Jesus nos dá. E essa é a diferença para você, de repente, que está aqui e não é cristão, ou acha que uma outra religião aquela ali também é meio boa. Faz sentido, né, cara? Faz sentido. Olha a diferença do nosso Deus para qualquer outro Deus que falam por aí. A gente está falando de pedras vivas, que são lapidadas, que são preparadas, dedicadas a alguma coisa. E o próprio Deus vem sendo o quê? O que fala ali? Cheguem perto dele, a pedra viva. Ou seja, assim como nós somos moldados e lapidados por Deus, e às vezes até pelas situações da vida, e Deus usa isso também para nos moldar da maneira que Ele quer. Jesus, Ele veio, e Ele não veio para ser o cara, a gente sempre fala isso. Ele veio, o que Ele enfrentou pela frente? Um povo que não aceitou a Ele, um povo que ficou contra Ele, na verdade, um povo que mandou Ele para a cruz, um povo que matou Ele, o próprio povo dele. Ele vai para o deserto, fica 40 dias e 40 noites no deserto sem se alimentar, provavelmente sem dormir talvez, tentado pelo diabo de diversas formas. Jesus, ele foi lapidado. Sabe, o nosso Deus não é um Deus que fica lá em cima, ou sei lá, um Deus que uma divindade, que não sei o quê, que a gente só tem que adorar e é o cara. Não, ele veio e ele passou pelo que a gente vai passar. Obviamente para nos justificar, mas para ser uma pedra viva junto com a gente. Olha a diferença do Deus que nós cremos, do nosso Deus para outros por aí, por exemplo, sabe? E ele se coloca na mesma posição nossa, como pedra viva. Só que existe uma diferença entre a pedra viva, Jesus, e a pedra viva, nós. No versículo 4 ainda diz assim, que os seres humanos... Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Que os seres humanos rejeitaram como inútil. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que, para o ser humano, naquela época, Jesus, ele não era um cara que não era o Messias de fato para o povo dele. Ele era um cara inútil. A gente tinha que eliminar ele. Na verdade, não é que eles achavam só inútil, mas eles queriam acabar com Jesus. Porque, de certa forma, era até um problema Jesus para eles.
E sabe a diferença? Jesus, pedra viva, inútil para os seres humanos. E nós, pedras vivas, olha a diferença. No 5 diz assim: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. Deixem que Deus os use. Jesus, pedra viva, inútil para os seres humanos. Nós, pedras vivas, úteis para Deus. Além disso, de Deus nos achar úteis, Ele nos usa. Olha a diferença. Jesus, inútil para os seres humanos. Nós, úteis para Deus. Usados por Deus. Nós somos aceitos por Ele. E não só usados. Deus não nos usa só no louvor, ou só pregando, ou só lá no meu trabalho, falando sobre o amor de Deus, às vezes, ou sendo uma boa pessoa, não sei. Deus, Ele nos usa para algo além da nossa imaginação. Sabe como que a gente consegue entender isso? Vocês também, comparados, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão, enfim, na construção de um templo espiritual. Sabe o que significa um templo? É a construção mais importante para os judeus. É a construção mais importante, talvez, naquela época, naquele momento, naquela situação. Não era uma pedra sendo usada para construir uma casa. Não é uma pedra sendo usada para construir um comércio. É uma pedra sendo usada para construir um templo, o templo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus nos usa de uma maneira que a gente nem imagina. Às vezes a gente está cantando uma música e a gente acha que a gente está só cantando uma música nervoso pra caramba, errando tudo. Mas Deus está falando lá no irmão, lá do fundo, dentro do coração dele, uma coisa que vai mudar a vida dele. Sabe? Já ouvi músicas que mudaram completamente a minha maneira de pensar. Eu sei que não era a música, que é o Espírito Santo, mas foi através da música. Uma pregação. Às vezes a gente estava nervoso pregando, que nem agora, eu vi que todo mundo pregou bem, todo mundo pregou até agora, eu falei, cara, tem que pregar bem também. E aí o cara fica nervoso e tal. E às vezes o cara está nervoso e acha que Deus não está falando, só está preocupado, nossa, não tem que acabar, já está, que hora aqui agora? Já vai ficar mais nervoso, 4 para as 10. Só que Deus está falando, sabe? E não só nisso, depois eu vou dar uns exemplos melhores, mas enfim, para a gente já ir para o final. Dentro do versículo 5, depois a gente tem mais coisas que Pedro não fala diretamente para aquele povo, para aqueles cristãos, mas enfim, a gente vai encerrar agora nesse versículo 5. E para encerrar ele fala assim: vocês também, como pedras viventes, que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pedro, ele usa a figura do sacerdote. E aqui entra, para a gente já se encaminhar para o final, o tema do nosso retiro, que é devoção. Sabe essa figura que ele usa do sacerdote? Vocês sabem quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram a personificação da devoção no Velho Testamento. Se existia alguém que tinha devoção a Deus, deveria, na verdade, ter os sacerdotes. Sabe quem eram os sacerdotes? Terra Prometida. O povo de Israel passou por um monte de perrengue até alcançar, de fato, a Terra Prometida. Um monte de história aconteceu. Eles alcançaram. Vamos dividir isso aí? Vamos. Quantas tribos são? 12. Beleza. Tal tribo fica para lá, essa aqui para cá e tal, beleza. 11 tribos, cada um ficou com um pedaço. Eram 12. Teve uma que não ficou com nada. A tribo de Levi, os levitas. Sabe o que Deus reservou para eles? Deus falou assim: não, vocês, no meio dos compatriotas de vocês não vão ter nada. Mas eu vou ser a herança de vocês. Eu vou ser a porção. Tem música que fala disso, né? Eu sou a herança de vocês. E esses são sacerdotes. E Deus preparou aquele povo para que com devoção eles fizessem o trabalho que Jesus concluiu, mas que eles faziam na época. Só eles chegavam à presença de Deus. Eu tinha que oferecer um sacrifício, leva para o sacerdote. Ele ia lá, chegava no templo, perto de Deus, e eles faziam essa ligação do povo com Deus. E eles tinham que ter muita devoção, eles eram devotos. O Maurício falou disso, na verdade, né? Começou na geração de Finéias, Arão de Finéias. De Arão, né? Por causa que ele viu o pecado parecido com como Deus via. Né? Ele usa essa figura, na verdade,
ali no contexto de sacerdotes, que nós seríamos sacerdotes. Sacerdotes era o top da devoção. E eles faziam um trabalho muito importante no mundo daquela época. E eu quero dizer para você que nós fazemos um trabalho muito importante nesse mundo, na nossa época. Por mais que você pense que você é só um charqueadense, que trabalha ali na região... ou uma paraense, desculpa, ou um acriano. Acriano que se fala acriense. Acriano. Tem de outro lugar alguém aí? Não tem ninguém. Acriano, eu falei. Ou a gente pensa que a gente é só um paraense, acriano, um charqueadense, que trabalha ali na região carbonífera, metropolitana. A verdade é que o que nós temos para fazer vai muito além disso. A gente estava conversando hoje no almoço ali sobre o quanto que a igreja foi importante para o mundo mesmo, né? Escolas, faculdades, hospitais, né? Até mesmo ensinar a ler e escrever. Enfim, a igreja fez muito para o mundo, na verdade, na prática. Mas a verdade é que é muito além disso. A igreja, eu acredito que a igreja tem permitido que ainda exista o amor sincero entre as pessoas que não sejam família, sabe? E obviamente os cristãos que foram base para isso, foram pedras vivas de fato, eles eram devotos. Hoje em dia a gente fala, o Brasil é um país cristão, né? Todo mundo é cristão, a maioria é cristão, mas não basta ser um cristão. A gente tem que ser devoto, tem que ter devoção. Fervoroso, agarrado com Deus, acreditando de fato naquilo, não só falando que a gente acredita. Está aí a importância da gente conhecer e dar valor para a palavra de Deus. E claro que, vinculado à figura de sacerdote, a gente tem os sacrifícios, que naquela época existiam vários. Tinha de paz, tinha de reconciliação, tinha para redimir os pecados, para redimir as iniquidades, tinha vários sacrifícios. E quem ofereciam eram os sacerdotes. E eu quero dizer para você uma coisa, uma realidade, né? A gente vê que aqui fala na gente fazer sacrifícios que Deus aceite, né? E aí a gente vem para a igreja e ouve que a gente tem que fazer sacrifício. Eu achei que Deus ia me dar alguma coisa, eu achei que ia ser melhor, eu achei que eu ia ganhar alguma coisa. Mas a verdade é que a gente tem que fazer sacrifícios. E aí você pensa assim, poxa, mas então não vale muito a pena. Só se eu precisar mesmo, aí eu vou para a igreja. Mas se não, se eu estou bem, por que eu vou ir lá para me sacrificar? A verdade é que a gente sempre está se sacrificando. A gente sacrifica às vezes na verdade um sacrifício que é integral da nossa vida, integral não, mas boa parte da nossa vida, é trabalhar. Quem gosta de trabalhar? Ninguém gosta de trabalhar, né? O bom seria se a gente ganhasse sem trabalhar. Também não seria justo, mas seria bom, vai dizer. A gente sacrifica o nosso tempo, porque a gente precisa de dinheiro. A gente sacrifica às vezes tempo com a nossa família, porque a gente precisa trazer o sustento. A gente sacrifica às vezes... sacrifica o nosso dinheiro, porque a gente precisa de alguma coisa que vai trazer um conforto. A gente sacrifica, enfim, o nosso sono, porque a gente, sei lá, marcou alguma coisa, ou porque eu quero ver alguma coisa na TV, às vezes é uma bobagem. A gente sacrifica, a nossa vida, ela é feita de sacrifícios. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, o sacrifício que o mundo nos exige, muitas vezes ele nos torna mais fracos. A gente acha que a gente sacrificando um tempo no nosso serviço está nos tornando mais forte, e a gente vai ter mais coisas, e eu vou ser mais robusto nas minhas riquezas, vou poder agradar mais a minha família, mas às vezes não é por aí. Às vezes a gente perde a nossa família por causa do nosso trabalho, ou alguém aqui, tem alguém que nunca chegou estressado do trabalho e descontou na esposa ou nos filhos. Acontece. A gente está ficando mais forte, está se sacrificando. É uma boa causa? É, mas a gente está ficando mais forte? Não, a gente está ficando mais fraco. A gente está enfraquecendo até o elo que a gente tem com a nossa família. Agora eu vou dizer para você uma coisa, o sacrifício que a gente faz em devoção ao nosso Deus, sempre nos torna mais fortes. Até mesmo, principalmente em relação à morte. Quer ver um exemplo que eu vi com os meus próprios olhos? A verdade é que o sacrifício a Deus nos deixa mais fortes, e eles nos deixam prontos para cumprir o nosso propósito. Você lembra que eu falei de propósito? Qual é o nosso propósito? Para que eu vim? O que a gente sacrifica a Deus nos deixa preparado, firme como uma rocha, pedras vivas. Quer ver um exemplo disso que alguns aqui hão de concordar comigo? Um exemplo que eu vi de uma pessoa muito forte, que eu fiquei extasiado com a força dessa pessoa, é o nosso pastor Maurício. E eu já falei sobre isso com algumas pessoas.
todos sabem que a gente perdeu o seu Dirceu há algum tempo já. E sabe quem foi que fez o ato fúnebre do seu Dirceu? O Maurício. E sabe quantas vezes eu vi ele chorando naquele momento? Nenhuma. Ele estava forte como uma rocha. Obviamente que depois a gente sente. Mas ele sabia que ele precisava estar forte para aquele momento. E ele estava forte ali. Qual outra pessoa que não um cristão devoto, dedicado e preparado ia fazer isso? Ia conseguir desempenhar aquele papel naquele momento importante? Sabe? O nosso sacrifício ao nosso Deus, que a gente sacrifica a Deus, nos faz fortes como uma rocha. Não porque nós somos fortes, mas porque quem nos fez nos deixa fortes. De repente você vem nesse retiro aí e aproveitou bastante. Que bom que você aproveitou, né? E está aproveitando ainda, tem ainda amanhã, né? De repente você veio e só ficou lá na cozinha, né? Trabalhando lá e fazendo a comida e tal. De repente você veio e estava sempre resolvendo um pepino aí. De repente você veio para tocar e aí não tirou as músicas que teve que tirar e tal. Não sei qual papel você desempenhou, mas eu posso dizer para você que o que você fez tem um propósito muito além do que a gente pode imaginar, do que você pode imaginar. De repente quem ficou na cozinha pensa assim, eu só fiz a comida e tal, não queria ter ouvido, né, não sou tão importante. Só que a pessoa está trabalhando na cozinha, deu um descanso para as pessoas que estão aqui, prestando atenção na palavra e cantando, enfim, falando com Deus e Deus falando com ela, deu um suporte, que sem esse suporte, algumas pessoas não poderiam ter a vida transformada como estão tendo. É muito além do que a gente imagina, não é só fazer a comida. A gente está sendo uma pedra, uma rocha, para que Deus construa em cima. Você entende? Não é só quem prega, não é só quem canta, não é só quem toca. As professoras, nossa, o pessoal perdeu a palavra. Eu vi a Jéssica falando, não consegui ver, não sei o quê. E as professoras aqui, elas não vão para lá, eu vou fugir, não sei o quê. Não, eu vejo que elas querem estar aqui também, sabe? É como se fosse o templo a quem Pedro se referiu. O templo. Você lembra como é que eram feitas as pedras do templo? Elas se encaixavam, né? Sem uma ali, a outra não ia encaixar. Por mais que o nosso trabalho a Deus, nosso sacrifício, parece que ninguém vê, com certeza, ele vai muito além do que a gente imagina. Quando a gente é devoto, quando a gente tem devoção a Deus, não importa se a gente está com o microfone na mão, se a gente está tocando, pregando, não importa se a gente está na cozinha, a gente está fazendo para Deus, para que Ele faça a obra dele na vida das pessoas. Sabe? E para que a gente possa ser esse suporte, sem receber glória nenhuma, a gente tem que ser forte como uma pedra. Não reclama. Faz o que tem que ser feito. Vive para o propósito para o qual foi fabricado. Devoção. É óbvio que hoje em dia a gente não tem ideia, às vezes, assim como a gente faz um trabalho que parece tranquilo para, de repente, um cristão do primeiro século, né? Existiram cristãos que foram como pedras de fato, destruídas aparentemente, mas serviram para uma construção que foi muito além da imaginação deles, né? O Maurício passou um vídeo na igreja outro dia, num domingo, e eu acredito que todo mundo se impactou, e de repente tem alguém aqui que não viu ainda, e eu acho que ele retrata muito bem o que Pedro quis dizer quando ele fala sobre as pessoas, os cristãos, como pedras vivas, sabe? Inclusive ele falou para as pessoas que estavam sendo perseguidas, e era um encorajamento para elas. Olha olha o contraste com a nossa história. A gente precisa ser encorajado porque o trabalho me tira o foco, porque o dinheiro me tira o foco, porque a mulher, porque me tira o foco. E os caras precisavam ser encorajados porque estava querendo a cabeça deles. E eles foram pedras vivas. E esse vídeo, tá pronto aí, né? Esse vídeo, ele mostra muito bem como que um cristão pode ser uma pedra viva. Pode passar para nós, por favor, cara? Sabe o que precisava para escapar de uma arena como essa? Só negar Jesus, só isso. Mas esses, pelo jeito, não negavam, e muitos não negaram. Pedras, rochas,
Não por coincidência, quem escreveu tudo isso que a gente falou hoje foi Pedro. Sabe o que quer dizer Pedro? Pedra. Sabe como é que era o nome de Pedro? Não era Pedro, era Simão. Quem chamou ele de Pedro foi Jesus. Pedra. Pedro, ele parecia forte no início. Ele era o cara que, não, deixa para mim, Jesus, eles não vão conseguir, eu não vou te negar jamais. E logo depois ele negou. Mas sabe como foi o final da história dele? Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O imperador Nero já tinha planos contra ele. O povo avisou ele. E ele se negou a sair. Ele se negou a fugir. Ele foi levado para a cruz. E na cruz, ele pediu para que crucificassem ele de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o Senhor dele, o nosso Senhor Jesus. Isso é devoção. Isso é ser uma pedra viva, sabe? Que a gente possa entender o nosso propósito. Não o propósito desse mundo. Você tem alguns os seus propósitos, eu sei. Mas existe uma coisa para a qual nós fomos feitos, para a qual nós fomos moldados. Até agora, até esse momento. E só quem vai satisfazer esse propósito é Deus. Amém? Fica de pé no teu lugar nesse momento. Se a casa sou eu, o morador é você, pode